A capital sul-mato-grossense recebeu a 41ª edição da Conferência de Escola Dominical promovida pela CPAD. Entre os dias 19 e 21 de junho, 1.179 irmãos em Cristo decidiram investir para aprimorar os conhecimentos em educação cristã. Não é à toa que o COED é o maior evento de promoção da escola dominical em nosso Brasil. O sonho do presidente da Assembleia de Deus Missões se realizou. Repleto de gratidão, pastor Elias Longo deu abertura ao evento. Experimentamos um ambiente de muita alegria, repleto de expectativas e gratidão pelos feitos notáveis do Senhor nosso Deus. Foram momentos especiais, com muito louvor. O segundo dia da conferência contou com plenárias na parte da manhã e à noite. Seminários e fóruns aconteceram na parte da tarde em diferentes salas. A equipe da igreja deu total apoio ao trabalho. Os professores da CPAD empenharam o melhor de si aos alunos. A promoção do conhecimento, aprendizagem, além do amadurecimento na Palavra de Deus, foi chancelado pela troca constante de experiências. No terceiro dia da conferência, começamos com a escola dominical. O experiente pastor Elianai Cabral ministrou a aula da revista Lições Bíblicas CPAD. Em seguida, aconteceram plenárias, seminários e fóruns. O encerramento foi apoteótico. Contou com a ministração consoladora, exortadora e edificadora da tia Joane Bentes. Encontre o livro, uso de criatividade. Olha isso. É água. Agora, seguimos com expectativas para o próximo encontro, de 7 a 9 de agosto em Marabá, no Pará. Faça sua inscrição em coed.com.br/Marabá e esteja conosco. Lições Bíblicas Jovens. Lição 3. Clamor e libertação. A liderança de Otiniel. Olá, queridos irmãos, professores, professoras da Escola Dominical, amantes da Escola Dominical, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de jovens. Estamos no terceiro trimestre de 2026 estudando o livro de Juízes. E o tema desta aula é Clamor e Libertação, a liderança de Otiniel, ou Otoniel, de acordo com a tradução. Hoje nós temos 3 tópicos. O primeiro fala sobre o povo de Israel sob pressão mesopotâmica. O segundo, Otiniel, o primeiro juiz. E terceiro, a liderança de Otiniel. O resumo dessa lição é: a liderança servidora e abnegada é uma marca da vida cristã. Vamos para a introdução. Nesta aula estudaremos sobre Otiniel, o primeiro juiz de Israel, levantado por Deus para livrar o povo hebreu. Após 8 anos de opressão sob o domínio dos mesopotâmicos, o Senhor respondeu ao clamor de Israel e suscitou um libertador, o primeiro libertador. A trajetória de Otiniel nos proporciona valiosas lições para a vida cristã, abordando temas como a provação como instrumento de crescimento espiritual, o poder do arrependimento e da oração, os perigos do jugo desigual, os princípios para um casamento segundo a vontade de Deus e a verdadeira liderança, fundamentada na obediência e na capacitação do Espírito Santo. Então, nesta lição, estudamos a respeito do primeiro juiz, o primeiro libertador de Israel, chamado Otiniel. É interessante que Otiniel, ele é o chamado de juiz modelo. Nós temos um relato muito breve sobre Otiniel, mas temos a apresentação tão somente das virtudes deste personagem. É claro que ele também era imperfeito, sujeito a falhas,
mas a narrativa destaca principalmente as suas virtudes, a forma como ele liderou esse período da nação de Israel. Pois bem, o primeiro tópico fala sobre o povo de Israel sob opressão mesopotâmica, a provação de Deus. Veja o que diz aqui no comentário para nós trazermos a aplicação desta lição. Na continuidade do registro das consequências da infidelidade de Israel, o texto bíblico destaca que Deus permitiu que ficassem na terra alguns de seus inimigos. Deus permitiu isso. Já havíamos destacado esse ponto. Há no livro de Juízes sempre essa tensão entre a desobediência do povo e a aprovação de Deus em relação a Israel. E muitas vezes Deus, para provar o seu povo, vai fortalecer os inimigos de Israel, inclusive como forma de provação. E é o que vemos aqui. Eles permaneceram ali para que a nação israelita fosse provada. Era uma forma do Senhor treinar a nova geração na arte da guerra. E aqui até esse ponto interessante, que era uma forma, inclusive, de treinamento militar mesmo. Então, nós estamos falando de um povo que veio do deserto, ele, é claro, enfrentou os seus desafios, mas nada comparado aos embates que teria na Terra Prometida. E, por meio desses inimigos, os israelitas iriam aprimorar, inclusive na arte da guerra. Veja a forma como Deus estava trabalhando na vida do seu povo. Interessante perceber que hoje, olhando para a nação de Israel, falando de Israel nos tempos modernos, nós vemos como isso foi importante ao longo da história. Como a nação de Israel evoluiu nessa dimensão militar, nessa dimensão de proteção do seu povo. E tudo começa exatamente ali, naquele contexto, principalmente no livro de Juízes. E hoje nós chegamos no Israel moderno e vemos todo o resultado daquilo que Deus já estava trabalhando. Uma vez que eles não haviam experimentado as batalhas de seus antecessores, era preciso ter os seus próprios desafios. Deus não quer um povo fraco que não saiba manejar uma arma na peleja. Como isso é importante. Quem não passa por batalhas não sabe lutar, não aprendeu a lutar. E isso se aplica na vida cristã também. Daqui já é uma forma também de você trazer esta aplicação na vida do seu aluno. Um crente que não quer ter desafios, não quer enfrentar batalhas, não quer passar por provas, também nunca vai crescer, nunca vai se fortalecer. A mesma coisa acontece no ambiente familiar, em relação ao filho. É por isso que é importante que os pais também saibam conduzir esses momentos de provação na vida dos filhos para que eles se fortaleçam, ganhem resistência, ganhem musculatura, estejam preparados para os desafios, para os embates da vida. O fato é que o propósito divino não era a destruição do seu povo, mas o seu aprendizado e também o seu fortalecimento. Bom, Deus estava provando o seu povo, submetendo aos inimigos, e qual foi o resultado? Infelizmente, a nação de Israel foi desaprovada. Infelizmente, o povo não foi aprovado no teste. Em vez de enfrentar e derrotar os seus adversários, cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, eles se casaram com suas filhas e adotaram seus costumes pagãos. Olha só, na lição anterior, na segunda lição, eu já havia mencionado, por meio da lição bíblica, que o povo acabou se acomodando às práticas cananeias, culturais, curvando-se aos seus ídolos. E aqui nós temos uma outra ação da parte dos israelitas que gerou o seu enfraquecimento espiritual e também a sua derrota espiritual, que foi exatamente os filhos de Israel se casarem com as filhas, com as cananeias. E Deus já havia
proibido algo dessa natureza. Os israelitas não poderiam se casar com as cananeias. Nós vemos isso lá em Deuteronômio capítulo 7, o versículo 3. A ordem divina não era étnica, até é importante aqui destacar isso. Não há aqui uma separação étnica da parte de Deus em relação a Israel para com esses povos. É importante destacar isso aqui. O que Deus estava fazendo é preservando o seu povo em relação à sua identidade como povo eleito, como uma nação que representaria Deus nessa terra. E a nação aqui não faz isso. A mistura levou à perda da identidade e dos valores judaicos. No Novo Testamento, esse princípio ainda permanece com a advertência de que o salvo em Cristo não pode se prender a um jugo desigual com o incrédulo. O que é o casamento? O casamento é realmente a formação de um lar, uma verdadeira família. A Bíblia diz que se unirão e serão uma só carne. Ora, para termos uma família, uma só carne, não pode haver divergência, não pode haver julgo desigual. O julgo desigual é quando há uma grande incompatibilidade entre os cônjuges. E a questão de fé, principalmente, é um julgo desigual. Isto é, alguém que serve a Deus com alguém que não serve a Deus. Estou falando aqui para adentrar no casamento, que vão constituir um matrimônio. E nesse caso, fica claro que havia um julgo desigual e Deus realmente não aprovava. E qual foi o resultado de tudo isso? O enfraquecimento da identidade, a perda dos referenciais e, por via de consequência, a Bíblia vai nos mostrar aqui que eles passam, então, a ser escravos, isto é, eles voltam a ser escravos. Veja o que está no capítulo 3, o versículo 8. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Começamos, então, os ciclos da servidão de Israel perante esses reis que eram reis que não serviam a Deus. Aqui nós temos o primeiro ciclo. O povo que havia sido liberto voltou à escravidão. Olha que coisa interessante, nós temos aqui um ensinamento para nós, para a vida cristã. Todas as vezes que aquele que é salvo, aquele que é liberto, aquele que foi resgatado por Cristo, deixa de ser fiel à palavra de Deus, não cumpre com a palavra de Deus, o resultado é certo, é voltar à escravidão, é voltar a ser escravo, preso dos vícios, presos da idolatria, presos das obras das trevas. É o que acontece exatamente aqui. E o resultado é apresentado para nós aqui. E daí nós temos todo esse contexto em que a nação de Israel acaba fracassando. E aqui é importante sempre enfatizar isso, o fracasso espiritual da nação de Israel. O fracasso da nação israelita foi a sua cananização. O que é a cananização? É realmente passar a adotar o padrão cultural, religioso daquilo que estava sendo adotado em Canaã. Hoje, nos dias atuais, o fracasso dos crentes é a sua mundanização. Qual que é o ensinamento que nós temos para a igreja atual a partir do livro de Juízes, fazendo essa comparação? Assim como Deus falou para o povo não se submeter às práticas, à cultura daquela época, a igreja também não pode fazer isso em relação ao mundo, é a mundanização. O apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 12 de Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E fica muito claro aqui para nós esse princípio. O povo então
se submete agora, ou melhor, o povo agora está sob a opressão desse rei, Cusã-Risataim. E o que o povo faz? O povo então clama. O povo começa a clamar diante da opressão, busca por socorro, clama para que Deus possa atender. E Deus, obviamente, o coração de Deus, ele é sempre tocado diante do clamor. E daí nós vamos para outra etapa deste ciclo. O povo é infiel, clama a Deus, e o que Deus faz? Deus entrega, Deus levanta um juiz. E quem será esse juiz? É esse personagem chamado Otiniel. E quem era Otiniel? Otiniel, então, é esse primeiro juiz do livro. Vamos lá? Aqui no capítulo 3, e o versículo 9 diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Veja, é uma descrição muito curta, mas nós temos informações muito valiosas aqui sobre esse personagem, e na sua aula faça questão aqui de trazer estes elementos para a aplicação. Primeiro, quem era Otiniel? Nós temos a informação de que Otiniel era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então ele era sobrinho de Caleb. Caleb é aquele personagem que juntamente com Josué havia sido nos espias, ido até a terra prometida, e diferentemente daqueles outros, eles mantiveram a fidelidade ao Senhor, dizendo: não, a terra tem gigantes, mas a terra é boa, a terra prometida, nós vamos vencê-los. Então, Caleb foi um grande personagem ali daquele contexto. E então ele tinha na família um grande exemplo de coragem, de fidelidade ao Senhor. E esses exemplos são relevantes para nós. Temos exemplos na vida cristã de pessoas que nos inspiram, de liderança, de serviço, de cuidado, de uma vida de devoção a Deus, os exemplos que nós temos que nos conduzem a servir ao Senhor. Então, ter essas referências é absolutamente importante. Otiniel também foi um exemplo de bravura, como indica o próprio significado do seu nome. O próprio nome Otiniel significa leão ou força de Deus. Então, realmente, ele foi um personagem de grande coragem. Aliás, inclusive, antes dessa passagem do capítulo 3, lá no capítulo 1, a Bíblia diz que quando eles partiram contra os moradores de uma cidade chamada Debir, também chamada de Debir Kiriat Sefer, lá no capítulo 1, a partir do versículo 11, o próprio Caleb havia prometido: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E quem que vai lá e conquista? Otiniel. Então Otiniel havia mostrado a sua coragem, já havia entrado numa peleja e havia conquistado naquela época o direito de casar-se com quem? Com Axa. Olha que coisa interessante aqui. É interessante percebermos que Deus vai levantar a Otiniel aqui no capítulo 3. Ele é levantado como o quê? Levantado como juiz. Mas antes de ser juiz, antes de ser cargo, ele já estava trabalhando. Antes de ter um cargo de liderança, ele já era líder. Antes de ser colocado num posto, ele já fazia. Aqui nós temos um aprendizado, um ensinamento, melhor dizendo, sobre a liderança de grande valor. Tem pessoas que pensam que ser líder é ter cargo, é ter posição, é receber o posto, quando na verdade ser líder é influenciar pessoas e se colocar à disposição de Deus para ser usado. É possível ser líder sem ter cargo.
E é o que nós vemos aqui na vida de Otiniel. Antes de ser juiz, ele já estava trabalhando. Tem pessoa que diz o seguinte: quando eu receber um cargo, quando eu for um líder chamado pelo meu pastor, não, meu irmão, você pode trabalhar hoje. Você tem condições, tem ferramentas, tem habilidade, faça, dentro da orientação de Deus, com cuidado, com prudência, mas comece a fazer. Então, nós aprendemos isso com este homem. Vemos através dessa ação. Na perspectiva bíblica, a liderança começa com o serviço humilde. Nós aprendemos isso com Jesus, que ele diz: quem quer ser mestre, primeiro tem que servir. O verdadeiro líder não busca reconhecimento pessoal, mas deseja edificar e guiar outras pessoas para o cumprimento dos propósitos de Deus. E qual que é o outro diferencial aqui também de Otiniel? O diferencial de Otiniel é que quando ele ganhou o direito de casar-se, ele ganhou o direito de casar-se com quem? Com Axa, com uma jovem hebreia. Diferentemente dos outros hebreus que haviam se casado com quem? Com as cananeias. Isto é, ele tinha um foco muito claro. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o propósito de Deus, ele havia ouvido sobre o chamado de Deus para a nação de Israel e ele não queria se apartar daquilo. Ele não movia o seu passo, a sua atitude em relação àquilo que estava acontecendo naquela região. E isso para nós hoje, principalmente para a juventude, é um grande ensinamento e um grande alerta. O que move o seu coração? É o desejo de ser reconhecido ou o desejo de servir a Deus? E aqui nós vemos Otiniel. Nós vemos então esse casamento, né? Então a junção de Otiniel aqui com Axa é a junção de duas pessoas que querem servir a Deus. Aliás, a Axa também, ela mostra aqui o outro lado, de uma jovem destemida que está alinhada com o plano de Deus para o seu marido. Quando nós vemos acerca de Axa lá, a Bíblia diz que ela vai até o pai dela ou melhor, ela lembra sobre a promessa da terra que foi dada ao vencedor. Então, era uma pessoa que tinha atitude para fazer alguma coisa. Veja o que está aqui, no terceiro item do segundo tópico, casamento e princípios. Diferentemente dos israelitas que desobedeceram ao Senhor ao se casarem com mulheres cananeias, Otiniel demonstrou virtude ao unir-se a uma jovem do seu próprio povo, que compartilhava os mesmos princípios e valores. Axa, sua esposa, também se destacou como uma mulher sábia, virtuosa, à semelhança da mulher exemplar descrita em Provérbios 31:10. Após dialogar com o marido, mostrando a importância da comunicação conjugal, ela dirigiu-se a seu pai Caleb e pediu um campo com fontes de água. Seu pedido justo e sensato foi prontamente atendido. A atitude de Axa ensina sobre a confiança, a iniciativa e a busca por bênçãos legítimas, enquanto o casal, como um todo, ilustra princípios fundamentais para um casamento abençoado. Interessante, né? Então, é absolutamente relevante nessa lição bíblica, principalmente dialogando com jovens, que é o nosso público, o foco dessa lição, trazer esses elementos aqui, desses dois personagens para os dias atuais, refletir sobre o significado do casamento, do namoro santo, namoro com propósitos bíblicos, um noivado com propósito de casamento e um casamento segundo esses princípios que enaltecem o chamado e valoriza a direção divina. E por fim, capacitados pelo Espírito. O que nós vemos aqui é que Deus não somente levantou Otiniel, mas também lhe revestiu com o seu Espírito. Eu mencionei, por meio da lição, lá na primeira lição do trimestre, que um dos pontos centrais do livro de Juízes é esse poder concedido pelo Espírito a alguns juízes. E nesse caso, Otiniel é alguém que recebe essa capacitação que vem pelo Espírito. Isto é, ele recebeu esta autoridade. E daí vale a pena, nessa lição, você trazer aplicações sobre a capacitação do Espírito hoje, o que nós como pentecostais acreditamos sobre a atualidade dos dons, o que é o batismo no Espírito Santo. É importante você, como professor, estar preparado para essas perguntas. Então, busque aí referenciais de boas teologias bíblicas, principalmente a teologia
pentecostal que nós temos publicada pela CPAD. Faço questão também de ressaltar, você que é professor da Escola Dominical, lembre que nós temos o nosso livro de apoio que traz subsídios, comentários adicionais a essa lição para que você possa enriquecer a sua lição da Escola Dominical. E por fim, a liderança concedida por Deus a Otiniel, como resultado, traz um período de paz, um período realmente de estabilidade para a nação de Israel. Isso é interessante, que é a consequência de uma boa liderança. Quando Deus levanta um líder, em vez de conflitos, ele traz pacificação social. Isso em todos os ambientes. Nós vamos chegando aqui ao final dessa lição com a seguinte conclusão. A história de Otiniel nos ensina que a provação fortalece a fé, que o arrependimento sincero move o coração de Deus e que a liderança verdadeira é exercida com humildade, serviço e capacitação pelo Espírito Santo. Amém? Faça essa aplicação na vida de seus alunos, dialogue com eles, pergunte para eles como esses ensinamentos se apliquem na vida deles. Lembre sempre de conduzir a sua aula com perguntas, com respostas, com uma boa interação, porque dialogar com jovens é exatamente isso. As aulas precisam ser expositivas, mas também devem ser dialogadas, ok? Vamos finalizando por aqui e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!